Sejam bem-vindos à PDL TV Magazine, um programa dedicado à cidade de Ponta Delgada e às 24 freguesias do maior concelho dos Açores. Nesta emissão, vamos conhecer melhor a história e as tradições de mais uma freguesia do concelho de Ponta Delgada. Desta vez, vamos à freguesia de Santa Bárbara, com o guia Marco Farias. Olá, sejam muito bem-vindos à Jovem Freguesia de Santa Bárbara. Eu sou o Marco Farias, sou guia e intérprete desde 2005 e vejo tentar mostrar algumas das partes bases características daqui da freguesia aqui do norte do concelho de Ponta Delgada. Desde o século XVI que há relatos de pastores, principalmente dos Furnas e da freguesia das Calhetas, que vinham por noitar aqui neste lado da ilha, e daí ter já algumas habitações relatadas por Gaspar Frutuoso. Essas habitações obviamente eram pequenas, e daí até formar um núcleo foi um pequeno passo. A freguesia é uma das mais pequenas do concelho de Ponta Delgada. Segundo os censos de 2011, são 855 pessoas, tem 8,7 km quadrados e vai desde o Atlântico, aqui da costa atlântica, até à zona das 7 cidades, até ao um dos bordos da caldeira das 7 cidades. Em 1 de abril de 1986, parece mentira, mas é verdade, é que foi desanexado da freguesia aqui de Santo António. Se bem que 2 anos antes já era paróquia, a paróquia de Santa Bárbara. Há relatos no século XVI de uma edificação de uma pequena ermida aqui em honra de Santa Bárbara. Esta pequena ermida foi destruída depois com a crise sísmica de 1848 e posteriormente foi reconstruída em 1879, que é o edifício que nós temos hoje em dia. Este edifício foi várias vezes, sofreu pequenas obras, até ao atual edifício que nós temos neste momento. A festa em honra à padroeira tem lugar no terceiro fim de semana do mês de julho, e o dia de Santa Bárbara é no dia 4 de dezembro. Portanto, costumamos dizer que só nos lembramos de Santa Bárbara quando troveja. Aqui na costa norte do concelho de Ponta Delgada, Santa Bárbara é lembrada pelo menos 2 vezes por ano.
Uma das facetas menos conhecidas da freguesia de Santa Bárbara é a quantidade de artesanato que nós podemos encontrar aqui na Costa Norte. Quase todo ele feito por senhoras, e curioso que as senhoras aqui, para além do artesanato, também trabalhavam muito na terra. Um dos exemplos é a senhora Matilde Farias, que vamos ver daqui a pouco, que nasceu nas Capelas, mas quando casou, passou a viver aqui em Santa Bárbara e a sua vida mudou completamente, tanto é que começou a trabalhar no campo, que é uma característica muito comum aqui em Santa Bárbara. Quase todas as senhoras trabalhavam no campo juntamente com os seus maridos. O que não podemos dizer que é comum no resto da ilha ou no resto dos Açores. Aqui a Senhora Matilde é uma das mais conceituadas, e nós podemos encontrar peças originais como, por exemplo, os chapéus feitos em palha de trigo, usado pelas próprias senhoras quando o seu dia-a-dia no campo. Sendo uma freguesia essencialmente rural, Santa Bárbara sempre foi muito rica em culturas como a batata doce e o inhame. Aqui é a terra rainha do inhame. O inhame julga-se ter sido introduzido nos Açores a partir do século XVII, sendo uma cultura originária do sudoeste asiático, com passagem pelo Brasil. Portanto, chegou aqui aos Açores pelo Brasil, juntamente com o chá. Portanto, o que indicia uma rota comercial entre o Brasil e os Açores. A sua produção foi obrigatória devido a à fome, e como o inhame é uma cultura muito robusta, sobrevive a quase tudo, e é uma cultura que é anual, portanto a apanha do inhame é anual, tornou-se obrigatória no sentido de alimentar principalmente aqueles mais humildes. Os inhames são apanhados a partir do dia 4 de dezembro, o dia de Santa Bárbara, mas há quem diga que os mais saborosos são no mês de janeiro. E são apanhados sempre no escuro, ou seja, no quarto crescente ou quarto minguante. Portanto, a lua tem ainda influência nas zonas rurais. Curioso é que a folha do inhame, a folha grande, que também é chamada orelha de elefante, no Brasil é usada como a couve aqui, portanto, como nós usamos a couve no caldo verde. Aqui, esta mesma folha serve para proteger ou pôr na base do pão ou da massa cevada, quando é cozida no forno de lenha, e também para proteger essa mesma pão ou esta mesma massa, para proteger de temperaturas altas já no final da cozedura, se o forno estiver muito quente. E inhame este que foi uma grande fonte de riqueza aqui para toda esta costa norte, toda aqui para principalmente Santa Bárbara, pois era exportado para os Estados Unidos, principalmente para a cidade-irmão de Ponta Delgada, Fall River, onde existe uma grande comunidade açoriana, quase toda ela proveniente da ilha de São Miguel e muitos provenientes aqui da freguesia de Santa Bárbara. Uma das culturas que está associada ao inhame é o tremoço. O tremoço que nós conhecemos hoje, que liga muito bem com a cerveja, em tempos era salgado ali em baixo, e eram precisas 3 marés, ou seja, à volta de 36 horas. Também aquela zona ali em baixo, hoje em dia é usada para pesca desportiva. Já, em tempos já foi usada como zona balnear aqui de Santa Bárbara, sendo a única conhecida aqui em Santa Bárbara. Porque toda a costa aqui da freguesia tem um grande desnível, chegamos a ter alturas de 300 metros. Ainda voltando ao tremoço, é conhecido também em São Jorge, na ilha de São Jorge, o tremoço salgado da mesma forma tradicional, da mesma forma que era salgado aqui
em Santa Bárbara, usando também o mar. Sendo um sítio muito aprazível, eu acho que seria um bom sítio para dizer até já e convidamos todos a visitar a pitoresca freguesia de Santa Bárbara. Como já é habitual nestes programas, depois de conhecermos a terra, vamos conhecer as suas gentes. Neste programa, vamos estar à conversa com Ana Batista, da Associação de Desenvolvimento e Promoção de Santa Bárbara. A associação surgiu pela necessidade de colmatar várias carências que a freguesia apresentava, que tanto eu como os meus colegas dos órgãos sociais tínhamos conhecimento. Daí que o objetivo da associação é colmatar essas necessidades e valorizar as pessoas. A associação é muito recente. Ela foi registada em dezembro de 2018, mas apenas no início de 2021 é que ela começou a iniciar a atividade. Nós concorremos a 2 projetos, sendo um na vertente da terceira idade e um no âmbito da informática. No âmbito da terceira idade, o projeto chama-se Geração 1000 e tem 2 saídas, que é o centro de convívio, que atualmente contamos com 15 idosos a frequentar, e o outro que é o acompanhamento ao domicílio, que neste momento já rondam os 3 idosos, mas esse número está em extinção. No âmbito do projeto da informática, ele é designado como virtualmente e tem o objetivo de dar formações no âmbito das TIC. Acontece que as formações neste momento estão paradas devido à evolução da pandemia, mas vão ser retomadas na próxima semana através de formações online. Para o futuro, estamos a trabalhar também em 2 áreas, que é a infância e a juventude. Estamos já a dar passos largos para a abertura de um CATM e também para um centro juvenil para crianças entre os 12 e os 14 anos. As nossas maiores preocupações eram ir ao encontro das necessidades da população da freguesia, mas não só. Também pretendemos ir ao encontro das necessidades das freguesias vizinhas, nomeadamente remédios, ajuda e pilar, quer seja da infância, juventude ou terceira idade. Até mesmo as famílias. Bem, todos nós nascemos com um dom. E eu acho que o meu principal dom é o trabalho social. Muitas vezes eu coloco-me no lugar do outro e tento sempre fazer à outra pessoa aquilo que eu gostaria que me fizessem a mim. Daí que eu acho que esse trabalho é fundamental para esta freguesia e para as freguesias anteriormente mencionadas, porque são pessoas com várias carências económicas, com fracos estudos, e são freguesias também muito envelhecidas, com os idosos que vivem muito isolados, e daí que a associação tem o objetivo de ir ao encontro dessas necessidades todas, e eu, enquanto presidente, quero que a associação vá ao encontro desses pontos. A associação é importante no sentido, como eu já disse, vai dar maior proximidade às pessoas, como é o caso de, atualmente, o nosso centro de convívio está fechado, mas a nossa técnica tem feito acompanhamento quase diário com os nossos idosos, quer sejam os que frequentam o centro de convívio ou aqueles que é apenas em contexto domiciliar, através de contactos telefónicos, mas praticamente de algumas visitas domiciliárias também, com as medidas necessárias, em que os idosos têm se sentido muito acompanhados, têm-nos procurado imenso, porque deixamos também o nosso contacto para que eles, sempre que seja necessário, podem ligar-nos a qualquer hora, não tem problema. E a nossa técnica tem feito muito esse acompanhamento com eles, nomeadamente a ir à vacinação do Covid, acompanhamento a consultas médicas. Ela também faz compras a eles, a farmácia, então tudo o que eles necessitam e que não precisam sair de casa. Nós damos esse apoio. Como saber não ocupa lugar, vamos agora para a nossa rúbrica Sabia Que. A PDL-TV Magazine irá trazer mais uma curiosidade sobre o nosso concelho, que hoje será dedicada à freguesia de Santa Bárbara. Sabia que, na freguesia de Santa Bárbara, é produzida uma farinha de inhame que é usada tanto para sopas como para fazer papas?
Seguimos agora para mais um momento cultural com a nossa sugestão de leitura da semana numa das livrarias da nossa cidade. Uma História de Amor é a nova história de Joel Neto. É um livro diferente, um registro diferente, mas que traz sempre o jornalista que ele nunca deixa de ser. É um livro que retrata a história da base das lajes, do amor à pátria, do amor à família, ao trabalho duro, da procura pela reforma no tempo em que se trabalha arduamente e pela saudade do trabalho árduo quando se chega à reforma. É um livro feito de testemunhos, de conversas que o Joel teve com muitas pessoas que viveram e fizeram crescer a base das lajes, da ligação com os americanos, com aquilo que, afinal, eles tinham de bom e muita gente não sabia valorizar. É uma grande reportagem. Uma reportagem que nos traz o lado diferente, o lado de amor e de sentimento a esta instituição que é a base das lajes. O Joel Neto sabe trazer-nos e sabe conduzir-nos com muito amor e com muita sabedoria às vivências dessas pessoas. Todos quiseram contar-lhe, disseram-lhe que sim, vamos narrar essa história, vamos colocá-la em livro. E ela está aqui, em português, naturalmente pela mão do Joel, em inglês numa tradução de Dinis Bosch. É um livro bilingue que tem sido muito procurado pela diversidade e pela dinâmica de um novo livro e de um novo registro que este autor terceirense açoriano premiado, não é? Tem trazido também aos seus leitores. Não sendo um livro de poesia, há registros para mim que são quase poéticos, têm uma narrativa poética que nos encanta, que nos faz perceber porque é que este livro sai tão belamente e é tão procurado junto de quem viveu essa história e mesmo daqueles que não a viveram, querem saber como é que tudo aconteceu. A páginas tantas, o Joel escreve o seguinte: foi uma história de amor, diz João Armundo. É verdade que também foi um casamento por conveniência, até certo ponto, mas não deixou de ser uma história de amor. Estamos no Café Amaral, na freguesia de São Mateus, no extremo oposto da Ilha Terceira. Durante 34 anos, João Armundo percorreu diariamente estes caminhos em direção à base. Primeiro a partir de Santa Bárbara e mais tarde de São Mateus. De início nos autocarros geridos pelos americanos, no fim ao volante do seu próprio automóvel, como aconteceu com tantos colegas e amigos dos mais diferentes recantos daquela ilha. O pai já trabalhava para a base, embora mantivesse uma pequena lavoura como complemento, e ele empregou-se nas lajes ainda na adolescência, como ajudante de canalizador. Saiu para fazer a tropa e ainda voltou a trabalhar na lavoura, mas o apelo dos americanos foi mais forte. Reintegrado, só saiu em 2015, com a suprema redução laboral. As circunstâncias eram favoráveis, diz, mas guarda com um misto de carinho e de sentido de responsabilidade a memória dos tempos na base. Custa-me quando vejo cultivar-se uma má memória da relação entre portugueses e americanos ao longo destes 70 anos, resume. No televisor do café, onde o volume está tão alto como na generalidade das pastelarias de esquina portugueses, fala-se de um novo coronavírus chegado da China e já com vítimas à Itália. Paira uma atmosfera de apreensão e quando alguém tosse, há um evidente frisson na sala. Os americanos foram o melhor que nos podia ter acontecido, repete Armando. Poucos poderão dizer o contrário. Bons pagadores, salários médios relativamente altos. E só não pagavam melhor porque o governo português, logo à partida, o impediu. Como é que um relato do antigo se pode reportar tanto à nossa atualidade? Como é que um jornalista que nunca deixa de o ser consegue chegar até nós com a nossa atualidade e com aquilo que fez a história desta base das lajes? Despedimos-nos assim de quem vive Ponta Delgada com alma e coração. O programa encerra com um momento musical da responsabilidade de Dan, um projeto que nasceu para fazer frente às mudanças do mercado atual e que conta com a participação de Pedro Silva no teclado e um músico convidado, que varia consoante o evento e o contexto, dando assim um cariz versátil a este grupo. Por tudo isto e muito mais, não perca este momento musical. Quanto a nós, voltamos na próxima semana para mais uma breve visita à nossa cidade e ao nosso concelho. Até breve. When you were here before, can look me in the eye. You're just like an angel. Skin makes me cry. You flow like a feather in the beautiful world. I wish I was special.
so very special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell I'm doing here? I don't belong here. Don't care if it hurts. I want have control. I want perfect body. I want perfect soul. I want you to notice when I'm not around. Ooh, you're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell I'm doing here? I don't belong here. Ooh, she running out the door. She running out. She run, 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 run. What makes you happy? Whatever you want. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. Oh, I'm a widow. What the hell I'm doing here? I don't belong here.